Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História, mais uma aula especial. Muita gente me pergunta assim, professor, eu já acabei de fazer todas as questões anteriores da UERJ, eu na verdade me preparo para esse exame de qualificação da UERJ há muitos anos, então eu estou aí há 3, 2, ou até mesmo um ano inteiro me preparando para a UERJ, esperando a prova de bombeiros ou esperando o vestibular, o exame de qualificação. E professor, eu cansei de fazer aquelas provas lá, onde eu posso encontrar um modelo parecido com a UERJ, que não seja propriamente a prova da UERJ. E aí, eu vou te dar um bizu agora, que é muito especial e muito específico. Esse bizu, gente, é uma outra prova de um vestibular de uma universidade que não é pública, mas que é uma grande referência, principalmente na área da medicina aqui no Rio de Janeiro, e que esse vestibular, que é feito pela Econ Rio, tem um modelo muito próximo ao vestibular da UERJ, ali no quesito do exame de qualificação. A gente vai fazer aqui essas questões da Universidade de Vassouras, o famoso vestibular da Universidade de Vassouras. Alguns ainda chamam de vestibular da Universidade Severino Sombra, né? Então, isso é bem importante. Então, se você vai fazer o exame de qualificação da UERJ, se você vai fazer a prova individual para bombeiros no dia 10 de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e se você vai fazer também o vestibular da Universidade de Vassouras, por que não? Vem aqui fazer umas questões anteriores que vocês vão perceber que o modelo é muito próximo ao da UERJ e pode servir de conteúdo para que você possa se preparar um pouquinho mais. É sempre bom ir além do que só a banca. Não é isso? Então, deixa seu like, ajuda aqui o nosso canal. Vamos nessa. Galera, questão aí 69 aqui, que caiu ano passado, tá? No vestibular feito pela Econ Rio, ali, o vestibular da Universidade de Vassouras. Tem um textinho. Tá vendo que até o formato é parecido com o da UERJ? Tem um textinho ali dentro de um espaço específico. E vamos nessa. Um terreiro de candomblé em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi invadido e destruído. Religiosos contam que foram expulsos por traficantes da região. O objetivo, dizem testemunhas, é transformar o centro em uma base para criminosos. A polícia investiga o caso. G1, 29 de março de 2019. O episódio descrito diz respeito à característica do Estado brasileiro indicada em. Essa é muito fácil, muito simples. Você tem ali o caso de criminosos que invadem um terreiro de candomblé, destroem esse terreiro de candomblé e fazem daquilo ali a sua nova base de crime. Inclusive, em alguns casos, você tem aí o chamado tráfico cristão. Não sei se vocês já viram isso, uma expressão muito louca, que não condiz nem um pouco com o que temos como cristianismo. Mas existe o Rio de Janeiro e as suas atrocidades, né? É um estado, infelizmente, sitiado pela milícia, pelo tráfico e por cada vez mais essa contravenção que nos toma e nos deixa tão mal. Gente, essa é muito direta, essa é muito específica. Isso está ferindo o quê, gente? Isso está ferindo o quê? O episódio descrito diz respeito à característica do Estado brasileiro indicada em caráter laico, né, galera? Então, assim, o caráter laico não é apenas o fato de não existir uma religião oficial no país, mas sim a garantia de que toda e qualquer religião possa ser proferida com respeito e igualdade aos bens culturais e ao outro. Ou seja, nenhuma religião pode se posicionar como uma religião oficial de Estado. Não é por conta de determinado governante ter uma certa religião que ele deve inserir aquela religião como uma religião oficial do Estado no Brasil. E o caráter laico, ao garantir que todas as religiões sejam respeitadas, sejam realmente posicionadas no nosso território, ele acabou sendo desrespeitado, acabou sendo ferido a partir do momento em que acontece o que foi relatado na notícia. Show? Beleza? Vamos para a próxima. Tá vendo que é tudo A, B, C e D, uma característica legal, que é uma característica também do exame de qualificação da UERJ, e sempre com dispositivos. Tem textinho, tem uma charge, às vezes tem mapa, às vezes tem gráfico. Show? Então vamos lá. Uma charge aí que faz referência a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas e alguém ali atrás dando uma olhadinha, né, com uma tesoura. Quem é esse alguém? Esse alguém é o Lourival Fontes, que foi um grande chefe do Departamento de Imprensa e Propaganda lá durante o seu governo do Estado Novo, ali na década de 30 e década de 40.
Na charge de Wilde Weber, publicada em 1952, estão representados Getúlio Vargas e Lourival Fontes, que chefiou o Departamento de Imprensa e Propaganda durante o Estado Novo, 37-45. A chargista procurava criticar o seguinte aspecto da atuação do DIP. O Departamento de Imprensa e Propaganda ele tinha como grande base a censura prévia e também a atuação da propaganda para exaltar a figura do líder, a figura do chefe, a figura desse ditador, que é o Getúlio Vargas ali nessa fase que é bem longa e que é bem dura. Então, vamos lá. A adoção da censura na universidade, não propriamente. Ali você tem uma tesoura na mão do Lourival e o Vargas lendo um jornal e essa tesoura cortando as notícias, né? De acordo com o interesse do governo, dos governantes. No caso ali, os dois representando esse Estado Novo. B, doutrinação da educação de base. Não há sem dúvida nenhuma, há uma doutrinação na educação de base, mas ela não passa ali pelo DIP, não é retratado pela charge, a charge é bem direta no que ela critica. Intensificação do culto ao líder, também não, embora isso tenha acontecido, olha só que interessante, é uma característica do EQ da UERJ, do exame de qualificação da UERJ também, muitas alternativas que fazem sentido, mas não correspondem ao comando da questão. E a letra D fala-se promoção do controle da mídia, é exatamente isso, você tem um controle sobre a mídia, sobre a imprensa escrita e a imprensa também falada nos rádios, beleza? Show? É nesse contexto a criação do programa de rádio Hora do Brasil. Na verdade, ele já foi criado ali antes mesmo do Estado Novo, ainda no governo Vargas, mas no Estado Novo ele vai ganhar força e vai se propagar cada vez mais. Né? Beleza? Então, letra D, dado promoção do controle da mídia. Vamos para a próxima. E aí, uma charge grande, um texto também grande. Vamos analisar. Uma charge ali de 2019 faz uma caricatura do Donald Trump, presidente norte-americano, ali em 2019. Solo pátrio, supremacia branca, uma suástica, e o Trump está dizendo, as pessoas fazendo referência a saudação nazista, e o Trump falando, acreditem em mim, há muita gente de bem aqui querendo apenas chamar um táxi. O que acontece? Isso faz referência direta ao massacre racista que aconteceu na região de El Paso, no Texas, que matou 22 pessoas dentro de um supermercado dentro do Walmart. Não sei se vocês acompanharam esse triste caso que aconteceu nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada. Massacre racista de El Paso fez pessoas se voltarem contra Trump por encorajar o ódio aos hispânicos. A ideia perversa por trás do massacre de El Paso, Texas, Estados Unidos, no caso de se confirmar a autoria do manifesto racista supostamente publicado por Patrick Crusius, antes de agir matando 22 pessoas e ferindo outras 24, é de uma devastadora simplicidade: matar hispânicos para deter uma suposta invasão do país. O Ministério Público investiga o massacre como um ato de terrorismo e considera acusar o atirador de crime de ódio. Um repórter perguntou no sábado a Beto O'Rourke, candidato às primárias a presidente do Partido Democrata, nascido em El Paso, se a matança poderia ter a ver com o presidente Donald Trump. E ele abre aspas. Seus tweets supostamente racistas e sua retórica, sim, respondeu O'Rourke. Também disse que considerava o presidente dos Estados Unidos um nacionalista branco. Isso é de agosto de 2019. Interessante porque está em voga, né, ainda aí a eleição dos Estados Unidos, uma eleição que, enquanto eu gravo esse vídeo, ainda está para sair. A derrota do Donald Trump é iminente, é mais do que óbvia, e até, inclusive, pouco pensada, porque a gente tem, como forma direta, poucas vezes na história dos Estados Unidos um presidente perdendo uma reeleição. O que aconteceu nesses 4 anos de governo do Donald Trump, ele perder tanto apoio, uma votação recorde que já se caminha agora para o Biden. Então, assim, é bem interessante a gente analisar, muita coisa para se fazer, para se falar. A gente vai até colocar um vídeo aqui específico depois, tem surpresa, a gente vai comentar um pouco mais sobre essa eleição dos Estados Unidos. Então, o que se destaca muito é que as falas de um determinado chefe, de Estado, um determinado líder de um determinado país, de um político, ela pode encorajar
determinadas medidas. Então, é como se as pessoas se sentissem mais livres a destilarem o seu ódio, porque o ódio é representado através do chefe de Estado, que é o maior, que é a maior liderança, que é o maior representante de um país. Então, a partir do momento que o Donald Trump diz que o problema é o mexicano, que o problema é o hispânico, e aí, logo após essa entrevista, a polícia, depois desse caso aí, em 2019, a polícia prende o assassino, e ele fala que o alvo dele era matar mexicano, que ele queria matar mexicano. Não sei se você acompanharam essa notícia, que foi estarrecedora, muito triste. Ele entrou com uma K-47 matando as pessoas, assim, de forma totalmente horrenda, no Walmart. E é isso. Então, muito se fala sobre como, e aí, nesse contexto ali, o Trump foi eleito em 2016 com a promessa de construir um muro, de fazer, inclusive, os mexicanos pagarem pelo muro. O Texas faz divisa com o México. O Texas era um território mexicano ali até o século XIX. Então, é um momento de muita tensão. E aí, a gente tem ele tomando posse em 2017, 2018, conseguindo manter esse discurso de restrição. Muita gente acha que uma vitória do Joe Biden vai transformar totalmente a porteira de política agora de fronteiras abertas, de portas abertas aos imigrantes. Claro que não, gente. Obviamente que não é isso o que vai acontecer nos Estados Unidos caso a vitória democrata se consolide, né? Então, gente, vamos só analisar aqui essa questão. As críticas contidas na charge e as considerações do candidato democrata na reportagem remetem à seguinte associação capaz de explicar o evento ocorrido em El Paso. Discurso oficial acentuando a polarização política. Opa, já gostamos. Ou seja, o discurso oficial, o discurso parte do presidente, ele acentua uma polarização política já existente. Show? Essas visões sobre a imigração, enfim. B. Corrida armamentista estimulando a violência social. Revisionismo histórico promovendo a indisciplina militar, intervencionismo econômico aprofundando a insatisfação popular, não. O que corresponde ao que a charge e o que o texto diz é justamente a letra A, um discurso oficial que parte do presidente, claro, endossando, acaba estimulando um ódio, um afastamento, uma crítica em relação a esses imigrantes, e isso acaba gerando, claro, atos extremistas. Show de bola? Não, gente, então não foi o Trump que, claro, pegou em armas, mas o que se debate muito é o fato dele ter falado determinadas coisas e ter promovido ali, sem dúvida nenhuma, um apoio, mesmo que indireto, a casos como esse, tristes casos como esse, lá no Texas. Beleza? Então, letra A. Vamos lá, galera, próxima questão. A imposição oficial de Duque de Caxias como patrono do Exército, em 1923, deu início ao declínio do culto ao General Osório. O General Osório era o mais popular. Até hoje é considerado o mais popular, só que quase todo mundo esquece o General Osório. Se você não for militar, provavelmente você só lembra do Duque de Caxias, né? Durante a década de 1930, prosseguiram as comemorações da Batalha do Tuiuti na forma usual, com Osório no centro das atenções. Mas na década seguinte, Osório aparece na prática rebaixado, da posição de maior soldado brasileiro para a posição subordinada, embora ainda honrosa, de patrono de uma das armas do Exército, a cavalaria. Esse é um texto do Celso de Castro, fundamental. A crescente valorização da figura do Duque de Caxias em substituição do General Osório no período abordado está relacionado ao esforço para superar a seguinte conjuntura interna ao Exército Brasileiro. Galera, fundamental isso aqui. O General Osório, desde a Guerra do Paraguai, e a participação dele na Guerra do Paraguai é muito importante, ele é comandante-chefe do Exército Brasileiro. Depois, o Duque de Caxias vai ao front de batalha, comandando o Exército aliado como um todo, né? Enfim, em linhas gerais, o mais popular, o mais querido, o mais admirado era o Osório, porque ele é um cara do dia a dia, ele era um cara com bom linguajar, ele é um cara de ótimo posicionamento, um estrategista nato. Então, ele tinha uma natureza que agradava muito aos seus comandados. E isso acabou se propagando, sim, mesmo após a Guerra do Paraguai, mesmo após essa Guerra da Tríplice Aliança. Então, vão passando as décadas e isso é mantido. Vem a Proclamação da República, e não é à toa que com a Proclamação da República, o primeiro grande monumento construído para um herói de guerra da Guerra do Paraguai
um herói militar da Guerra do Paraguai, foi um monumento construído em homenagem ao General Osório, né, que está ali no Rio de Janeiro, na Praça 15. Então, a gente quer ali, quem conhece a Praça 15, ali a região das Barcas, ali no Rio de Janeiro. Fica no ponto bem central esse monumento do General Osório, enfim. E os anos vão passando, a gente tem na década de 20 uma grande cisão dentro do Exército. Por quê? A gente tem como fator fundamental na história do Brasil o movimento tenentista. E o movimento tenentista muda a forma como o Exército vai se organizar, não em termos de hierarquia, não em termos profundos, mas você tem agora uma baixa oficialidade. Tenente é oficial, mas é baixa oficialidade, não esqueça disso. E nós temos, inclusive, praças tendo uma simpatia por ideais do tenentismo. Então, dentro do que a gente chama de hierarquia militar, nós temos uma espécie de dicotomia, uma pequena diferença, né? E nós temos uma tentativa de valorizar mais o Duque de Caxias e abandonar aos poucos o General Osório, porque o General Osório era associado a essa galera de baixa patente, né? E é justamente isso que a questão pontua para a gente e a gente pode destacar, né? A crescente valorização da figura de Duque de Caxias em substituição ao General Osório teve uma causa, teve um motivo. Qual foi o motivo de você fazer uma imposição oficial de Duque de Caxias como patrono ali em 1923? O que estava acontecendo naquela década? Em 22 começaram os atos tenentistas. Essa galera mais popular ganhando força. Eles poderiam se inspirar lá atrás em um comandante muito popular também, que era o Osório. Então, sabe, o Osório não foi um revolucionário, não fez protesto dessa forma, mas ele, sem dúvida nenhuma, ele era mais querido por essa galera mais de baixo. Então, eles trocaram o herói. Está relacionado ao esforço para superar a seguinte conjuntura interna do Exército. Hierarquização estimulada pelo autoritarismo, não. Fragmentação provocada pelo socialismo, também não. Divisão ampliada pelo tenentismo. Isso aí, galera, já matamos exatamente o movimento tenentista ali na década de 20, de adesão inspirada pelo nazifascismo também não. Beleza? Letra C, a questão do tenentismo sendo fundamental. Vamos para a próxima, galera, nossa penúltima questãozinha aqui. Como os escravos entravam na justiça e faziam poupança para lutar pela liberdade? Em 1883, Rita entrou com uma ação na justiça da Imperial Cidade de São Paulo contra o tenente Júlio Nunes Ramalho. Poderia ser mais um processo qualquer, não fosse um fato notável. Rita não era considerada cidadã pela lei brasileira, era escrava. Já o tenente Ramalho era seu proprietário. Olha só que legal. O objeto do caso era o interesse de Rita de comprar sua liberdade. Nesse contexto já tinha muito abolicionista que tinha participado, que tinha feito faculdade de Direito, que era ali do movimento abolicionista e ajudava a achar brechas legais para essa libertação. O Brasil estava mudando. Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que estabeleceu a liberdade para filhos de mulheres escravizadas nascidas dali em diante, como o menino Benedito, a quem Rita deu à luz 3 anos após a lei. Além disso, a Lei do Ventre Livre deu às pessoas escravizadas o direito de juntar dinheiro, fruto de doações, do próprio trabalho ou de economias, e com ele comprar sua própria alforria, independentemente da autorização do seu proprietário. Isso é algo pouco conhecido ou pouco lembrado da Lei do Ventre Livre, porque, de forma geral, a Lei do Ventre Livre não foi uma lei decisiva ou fantástica, mas, sem dúvida nenhuma, ela é notável, porque ela é um caminhar. O ideal, claro, para a gente é que a escravização tivesse acabado há muito tempo ou que nem tivesse existido, é óbvio. Mas no meio desse cenário ali pós-guerra do Paraguai, com o aumento do abolicionismo, uma campanha abolicionista muito forte em todo o Brasil, essa lei ela tem um destaque interessante. Primeiro, ela faz ali uma referência aos que já iam nascer e depois também ela dá o direito a se juntar dinheiro e comprar a sua própria liberdade. No caso, a Rita estava entrando na justiça pela liberdade dela contra o seu dono, que é o tenente Júlio Nunes Ramalho. A partir do caso narrado, a Lei de 1871, a Lei do Ventre Livre, ou a Lei Rio Branco, né, promoveu a seguinte mudança na estrutura, mudança na sociedade escravista. A redução da interferência estatal, não, ainda tem a referência estatal, inclusive, como o arbítrio, né, fazendo uma espécie de arbítrio nas relações ali de decisão,
B, limitação da autoridade senhorial. Opa, bacana. C, fragmentação do movimento abolicionista. D, desmobilização da comunidade quilombola. É a letra B, porque você tem, a partir dessa lei, como o texto relata, uma limitação da autoridade senhorial. Show? Ou seja, o senhor ele tem uma limitação no seu poder, ele não pode, né, impedir que essa alforria seja comprada pelo seu escravizado. Show, show. Vamos fechar então? Questão 56? Então vamos, galera. Nossa última questão, uma chargezinha e a lição de Salazar. É uma propaganda ali do regime salazarista que teve vigência em Portugal entre 1933 e 1974. Ele acabou justamente com a Revolução dos Escravos. Olha quanto tempo, de 33 a 74. O Salazar já tinha falecido um pouco antes, mas o seu modelo salazarista, que é um regime totalitário, de cunho fascista, né, esse regime autoritário, centralizador, com muita perseguição aos seus opositores e um modelo clássico de comportamento, ele vai ser colocado em prática, inclusive até 74, com a Revolução dos Cravos, reinstaurando a democracia ali em Portugal. O Salazar ele já está como ministro da Fazenda desde o final da década de 20, ali em Portugal, e aí em 33, de fato, ele consegue, com uma Constituição, controlar o seu poder, e esse modelo autoritário, esse modelo fascista, ele é um modelo que perdura até 74, sobrevive ao que a gente chama de Segunda Guerra Mundial, coisa que a Itália e a Alemanha não ocorreu. Portugal teve uma posição neutra na Segunda Guerra Mundial e talvez por isso, né, fundamentalmente por isso, o seu regime fascista tenha passado batido e foi sendo levado à frente. E percebam a charge. Essa questão ela quer uma análise de charge muito profunda. Você tem ali um pai que chega com uma enxada, um chapéu na mão, e ele veio de um trabalho no roçado, provavelmente, e as crianças, quando vem o pai chegar, vão correndo ali para lhe dar um abraço, fazem menção a lhe dar um abraço, fazem ali uma comemoração ao pai que chega. Nós temos em cima de uma mesinha uma cruz católica. O Portugal é um país estritamente católico, não é à toa que o Brasil teve uma colonização católica em conteúdo. Nós temos uma mulher que faz os afazeres domésticos ali perto da lareira, né, de avental e tudo mais. E nós temos aí o título da charge, a lição de Salazar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar as letras pequenas. Elas falam Deus, Pátria, Família, a trilogia da educação nacional. Esse é o lema fascista de Salazar, Deus, Pátria e Família. É um lema que vai posicionar o que ele quer como padrão para a sociedade. E qual é o padrão da sociedade salazarista ali entre 33 e 74? É um padrão onde, inclusive, a mulher, para sair, para ter participação fora de casa, para poder realizar viagens, inclusive, ela tem que pedir a permissão do marido. Caso uma mulher fosse encontrada em situação de adultério contra esse marido, ele tinha o direito a assassiná-la, sem qualquer problema judicial contra ele. E aí você percebe, o contrário não acontecia, é óbvio. É uma sociedade onde a mulher ela faz o trabalho doméstico, ela cuida da casa, o homem trabalha fora e ela é responsável por ter ali aquele comportamento familiar. A mulher fora do espaço doméstico não é uma realidade dentro desse cinema salazarista. Pátria, a noção do nacionalismo, a noção do simbolismo, do culto ao líder, porque quando você ama demais determinado país, a ideia é que isso respingue em determinado líder, e esses caras autoritários utilizavam isso com muita força. Família, a ideia que foi construída também, como eu falei para vocês, Deus, a ideia de um Deus católico, obviamente católico, representado ali nos simbolismos da cruz e tudo mais. Na imagem de 1938, distribuída nas escolas portuguesas, estão reunidos elementos importantes da ideologia oficial do regime salazarista. Com base nesta imagem, duas características dessa ideologia são, e aí, galera? Dependência da vida urbana e autoridade do homem na chefia da casa. Olha, a autoridade do homem na chefia da casa, sim, mas dependência da vida urbana, não. Você percebe até pela charge, você não precisa nem conhecer a sociedade da época ali em 38, você percebe que ele chega com uma enxada nas mãos, então, né, não é. B, centralidade da religião católica e o papel da mulher no trabalho doméstico. Claro, né, gente? Mulher tem que ficar em casa, até porque ela nasce de uma fraquejada. É óbvio que a mulher tem que ficar em casa. É isso, pô.
favor, hein? Isso aí o pessoal dizia há 100 anos atrás, né? Hoje em dia ninguém fala isso. Ninguém fala isso, tá? A gente evoluiu, né? Graças a Deus. C. Defesa da doutrina igualitária e protagonismo do jovem na grandeza do país. Defesa da doutrina igualitária, isso, sem dúvida nenhuma. O homem decide, tá? D. Manutenção da dominação colonialista e valorização da criança no lar lusitano. Gente, manutenção da dominação colonialista, a gente até tem, de certa forma, esse aspecto, mas não encaixa tão perfeitamente, justamente com a expressão colonialista talvez não seja a mais perfeita, seja mais uma noção imperialista no momento em que Portugal ainda mantém colônias ali na África, mas muito mais fruto de um novo reposicionamento de Portugal em relação à África a partir do final do século XIX. Angola, Moçambique vão ter suas emancipações políticas tardiamente. Valorização da criança no lar lusitano. Gente, o gabarito é letra B, né? Centralidade da religião católica, você tem ali, inclusive, a cruz fazendo referência a Cristo, e o papel da mulher no trabalho doméstico. Exatamente, gente. A mulher está restrita, o homem está sendo o grande ser dominante das ações naquele momento. Gente, isso é uma prova feita ali pela galera da Econ Rio, que faz o vestibular da Universidade de Vassouras e que pode te ajudar a estudar aí para a UERJ. Se você jogar na internet, Universidade de Vassouras, provas anteriores, você vai encontrar essas questões e você pode estudar um pouquinho mais, porque muito aluno me fala isso. Professor, não encontro provas anteriores da UERJ mais. Eu já fiz os últimos 30 anos, não tem mais. Por onde eu estudo agora? Já fiz tudo do exame de qualificação. Calma, vai lá e dá uma olhadinha nessas questões, que é um modelo bem parecido. Valeu? Tamo junto, se inscreve no canal. Espaço especial UERJ sempre aqui com a gente. Tamo junto.